transforma o justo em gentil. Onde está isso, pastor? Mateus 6, do 19 ao 33. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões roubam e minam. Não ajuntai para vós tesouros no céu, porque lá a ferrugem não consome, a traça não corrói, e ladrão não rouba nem mina, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz, se for mal, terá treva. Vigiai, para que a luz que haja em ti não sejam trevas, de maneira tal que quão grandes trevas tereis. Ninguém pode servir a dois, porque há de agradar a um e desagradar a outro, há de servir a um e não servir ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não andeis solícitos dizendo o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. Olhai as aves dos campos, elas não cegam, não semeiam, não ajuntam em celeiros, todavia vosso Pai as alimenta. Não valei vós mais do que elas, homens de pecado? Por que andais solícitos dizendo o que vestiremos, o que beberemos? Sabe o que ele diz? Olhai os lírios dos campos, eles não tecem, eles não fiam, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Se a erva que está no campo linda e bela agora, mas amanhã é lançada no forno, e o Pai a veste a si mesmo, quanto mais vestirá a vós. Não andais ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, porque na verdade a vida vale mais do que o alimento, e o corpo vale mais do que a roupa. Qual dentre vós, por mais cuidado que tenha, pode acrescentar um corpo à sua existência, à sua estatura, e um dia à sua existência? Agora vem aqui o versículo chave. Não andeis solícitos, ansiosos, dizendo que havemos comer, beber, vestir, porque os gentios é que vivem por estas coisas. Vós, igreja, em primeiro lugar, busque o reino e a justiça de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nosso evangelho pega o justo e enche de promessa terrena, de carro, de casa, emprego, sucesso, vitória, aplauso, honra, glória, e ele só vem para a igreja em busca disso. E se não receber agora, não tem poder naquela igreja não. Eu estou lá já 3 meses, não recebi nenhuma bênção. Deus não dá-me não. Está mesmo não, porque mamão é que trabalha para isso. Estamos transformando os justos em gentios. Os gentios vivem para ganhar dinheiro, comprar, vestir, curtir, viver. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para estabelecer o reino de Deus na terra. E o que você precisa para comer e vestir como necessidade, Ele te sustentará. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Jesus, lá em João capítulo 6, a partir do verso 52, ele faz um discurso duríssimo. Ele diz: verdadeiramente minha carne é comida, meu sangue é bebida. Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram, escute isso, vossos pais comeram o maná, mas morreram. Mas quem se alimentar de mim não morrerá, porque eu sou o pão vivo que desceu do alguém mandou para mim assim, pastor Saulo, pastor Paulo Sérgio, porque alguns irmãos saem dessa igreja, ninguém sai dessa igreja, pastor Paulo. Eu falo assim: primeiro, uma igreja não é minha, ele de Jesus. Segundo, isso é bíblico, porque eu vou falar assim: eu acho que o senhor prega todo dia.
bênção. Eu estou na Bíblia, então, graças a Deus. Porque Jesus batia para ver o sangue descer. Um clássico, né? Batia. Jesus pegava aquelas galhas de urucuri, aquela cinta de couro, mandava baixar alto, tacava couro. Ele pregou duríssimo, e a Bíblia diz que a partir daquele dia muitos não andaram mais com ele. Eu falei, irmão, se eles deixarem a igreja de Jesus, não vai deixar o meu pastoreio, meu filho. Jesus perdeu membro. Quem sou eu? Eu também sou membro da igreja dele. E outra coisa, irmão, ele olhou para os dois e falou assim: vocês também querem deixar-me? Sabe o que ele disse? Pedro levanta a mão e diz: Jesus, posso falar? Fala, Pedro. Para quem iremos nós? Só tem palavras de vida. O pão que Jesus dava era um pão. Diga para você, irmão, o pão que Jesus dava era pão. Diga, era pão duro, sem sabor. Por quê? Porque não tinha fermento. Já comeu pão sem fermento? Em tese, se não souber fazer direito, principalmente, se não botar lá uma manteiguinha, alguma coisinha ali dentro, é duro, sem sabor e sem graça. Aí em Mateus capítulo 13 tem uma parábola, várias sobre o reino. Uma delas que ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que a dona de casa coloca uma medida em 3 de farinha até que levede toda a. Se você olhar despretensiosamente, vai parecer que ele fala de crescimento, mas não é, porque contextualizando, fermento é pecado, fermento incha a massa. Ele está dizendo que haveriam dias em que pegariam o fermento e colocariam na massa do pão ácido. O fermento faz a massa ficar fofa. O fermento incha a massa e o ar entra. Você come um pãozinho, um croissant lá do Porto, maravilha, macio, chega a derrete na boca, aleluia, glória a Deus. Tem fermento. É bom comer pão com fermento, irmão. E nós estamos colocando fermento no pão do povo comer. Porque as palavras de Jesus sem fermento são duras de engolir, mas produzem vida eterna. O profeta disse: achando tuas palavras novas comi, foi ruim o gosto na minha boca, mas deu saúde ao meu ventre. Estamos colocando muito fermento na massa. Irmãos, tem muito crente comendo pão na igreja e morrendo no deserto. Vou te dar uma dica aqui, viu? Você que falta de Santa Ceia, falte mais não. Porque quem come do pão se alimenta dele, quem não come se alimenta do mundo. Tem muito crente que fala assim: ah, não Santa Ceia, não vou estudar domingo, mas mês que vem tem Santa Ceia, tem novo, é mês que vem. Faço não. Gênesis 14, quando Melquisedeque vem falar com Abraão, e Abraão diz: irmã, Melquisedeque traz pão e vinho. E Abraão come pão e vinho perante Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, uma figura, um tipo de Deus. Jesus faz a mesma coisa, pega o pão e vinho e come com os discípulos. Ao comer pão e vinho com Melquisedeque, ele está transferindo para Abraão as bênçãos da geração de Sete, para que em Abraão as famílias da terra fossem alcançadas. Quando Cristo pega o pão e o vinho na última ceia, ele transfere aos discípulos as bênçãos de Abraão, para que nós a transmitíssemos ao mundo. Aleluia. Cuidado. Entenda o propósito do pão do deserto. Deixa eu encerrar. Sabe o que diz ainda? Vossas vestes não envelheceram os 40 anos no deserto. Irmãos, olha aqui para mim. Tem alguém aí usando uma t-shirt, uma meia, um tênis, uma roupa íntima de 40 anos atrás? Faz
assim para orar por você, bem bastante, assim para ninguém ver. Tem alguém? Uma meia? Uma cueca? Um t-shirt? Há 40 anos? Sangue de Jesus tem poder? Não tem, não dá. Isso é milagre. Que milagre tremendo. Diga você, irmão, que milagre. As roupas não envelheceram, pastor Samuel. Mas o texto diz: as roupas eram renovadas no deserto. Exegese do texto diz que Deus renovava as roupas no deserto. É impossível ter uma roupa no deserto como nova sem envelhecer, irmão. Pega a roupa branca, põe no armário, coloca com a saca plástica, põe na linda, vai lá no tempo. Vai ficar roupa com o tempo. No deserto não tinha chal, não tinha lixívio de cor, silva serve, nada disso. Não tinha como a roupa envelhecia. A roupa amarrotada, ficava rota, e Deus a renovava. Mas por quê? Por que Deus fazia isso? Sabe por quê? Porque deserto é transição. Deserto é transição. Sai do Egito e vai para Canaã. E onde passassem as nações pagãs, iriam ver que aquele povo tinha roupas novas. E roupa na Bíblia fala de obras de justiça. Roupa, veste na Bíblia fala de santidade. Eclesiastes 9:8. Sejam sempre alvas as tuas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Roupas, vestes, fala de santidade. Tiago 5:2 repreende os ricos dizendo: as vossas riquezas estão empodrecidas e vossas vestes comidas de traça. Zacarias 3, versos 3 e 4, sabe o que ele diz? O sacerdote Josué estava perante o anjo do Senhor com roupas sujas. Deus olha para o anjo e diz: troque as roupas de Josué, coloque mitra limpa, éfode limpo, e com roupas limpas estará diante da minha presença e será o meu enviado. Roupas. Isaías 18, sabe o que Deus diz? Argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam mais escuros do que a escarlata, eu os farei mais alvos do que ainda que sejam mais vermelhos que a carmesim, eu os farei mais alvos do que a branca lã. Roupas para de vestes de justiça, obras de justiça. Quando o povo passasse pelo deserto e as nações pagãs vissem aquele povo, ia ver: esse povo é diferente. Não são prostitutos como nós, não são idólatras como nós, são diferentes. Deixa eu perguntar uma coisa: como está a tua roupas? Lá no teu trabalho eles veem que você é santo. Lá na tua família eles veem que você é santo. Lá na tua escola as pessoas testificam que você é honesto. Eles dão testemunho de você que você é diferente. Ou será que lá nós estamos fazendo diferença? Que as nossas roupas são iguais às deles. Deus não renovou as roupas só para mantê-las renovadas. Deus queria que eles tivessem obras de justiça e mostrassem que eram. Missões se faz com exemplo de vida. Lá onde você trabalha, os ímpios. Eu contei isso aqui ontem. Fizemos um casamento em Gaia semana passada, e as noivas contrataram uma equipe de fotógrafos. O líder de sua equipe eram portugueses, já um senhor de 50 e tal anos de idade. Na recepção ele me chamou no canto da sala no final e falou assim: olha, está de parabéns. Eu disse: por quê? Eu disse: porque eu me servi a vossa festa como é. Não tem bebida na mesa, não tem cerveja, não tem álcool, não tem vinho. Vocês estão alegres, se abraçando, brincando, abençoando uns aos outros. Sabe o que ele disse? Não é assim na minha religião. Ele veio da Romana, é de lá. Lá não é assim não. Lá tem que ter bebida para alegar o povo. Lá cai cerveja, cai vinho.
lugar precisa dela. Isso o português está. Ele olhou e viu que as vestes daquelas pessoas que estavam naquele casamento eram diferentes. Como é que estão as vestes? Você pode ficar de pé? Literalmente, já achou? Eu queria coragem de tirar uma foto do pé inchado e colocar no Facebook. Alguém teria coragem de fazer isso? Não, né? E eu suave com você, né? Ia ficar sério o negócio. Pé inchado é feito mesmo. Mas os pés são inchados porque Isaías diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eles tinham que caminhar no deserto e anunciar a Deus. Não podiam cansar, inchar os pés, porque pés de quem evangeliza é formoso, não é inchado. Pés que faz lições, não é inchado, é formoso. Porque o inchado que fala de cansaço, fadiga emocional, espiritual, de vida.